Olá, amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Sala Luiz Tomás, sejam bem-vindos à sede mundial do racionalismo cristão. E a gente começa fazendo uma homenagem ao paraninfo da sala, porque Luiz Tomás nasceu a 4 de agosto de 1871, portanto, ontem ele faria aniversário. Façam as contas aí, por favor. 29 mais 23 dá 52, é isso? Ou 60? 60? Rapaz. Quanto que deu a conta? 62, é isso? 162 anos atrás, é pouca coisa, nascia o grande benemérito do racionalismo cristão, Luiz Alves Tomás, lá em Castanheira da Pera, ou Castanheira de Pera, Moita. Tivemos lá em 2010, uma região lindíssima, conhecemos inclusive lá os descendentes de Luiz Tomás. Enfim, a nossa gratidão sempre a este grande benemérito do racionalismo cristão. Bom, estamos falando pelo Instagram, estamos falando pelo YouTube, estamos falando pelo Facebook, estamos falando também pelo Twitter. E de viva voz aqui com vocês, não é? Então, sem delongas, como diriam os poetas, vamos ao nosso tema de hoje, que aliás começa com o lançamento do livro Intuição e Racionalidade, de Caruso Samel. Essa obra escrita aqui por Caruso Samel, que sem dúvida alguma esclarece muitos pontos aqui, mas tem não só a intuição como fonte de verdade e realidade, como bússola orientadora. Depois ele fala também sobre a aura, espelho da alma, fala sobre água fluidificada, sua importância. Também fala sobre ponderação, moderação, justiça, valor, atitudes, positividade, falácias e sofismas. Ou seja, um livro que, sem dúvida alguma, em 148 páginas, ele consegue condensar aí 37 temas dos mais variados e com a capa do nosso Roberto Renner, que é militante, diretor lá da filial Teresópolis, aqui presente, né? E estivemos lá sexta-feira retrasada, não passamos frio, muito pelo contrário, calor humano fantástico, nos sentimos muitíssimo bem lá. Muito obrigado pela acolhida. Participamos do 50º aniversário de filial, sede própria da filial Teresópolis, e o nosso agradecimento mais uma vez ao seu Alexandrino Barbosa, que está aqui representado aqui por uma grande equipe. E ele falou que o Rogério era o braço, ele não sabia, acho que eram os dois, ele falou, dele, né? Que ele falou, o direito é o esquerdo. Eu falei, que bom. Bom, voltando aqui ao lançamento do livro Intuição e Racionalidade, ele já está também no Amazon, para vocês poderem aí degustar esta obra fantástica. E eu perguntei ao Caruso, eu perguntei a ele sobre o que ele podia nos dizer desta obra, né? E ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever para você. Eu falei, tá bom, ele gosta de escrever, né? E que bom que ele gosta de escrever, porque escreve muito bem. E ele nos disse o seguinte, em continuidade ao nosso livro Espiritualidade e Filosofia, mas diferentemente dele, neste livro Intuição e Racionalidade predominam temas mais ligados à neurociência, psicologia e ciência, bem como as pontes que os interligam preponderantemente entre espiritualidade e os ramos citados do saber humano. Demos grandes destaques e nos aprofundamos nos temas sobre intuição, a aura, espelho da alma
e de nossos pensamentos, controle da mente, como reagir às adversidades, individualidade e personalidade, às diversas formas de realidade, todos os aspectos possíveis de sentir e interpretar a realidade e conhecer a verdade, como mudar o mundo através da espiritualização e da racionalidade das pessoas, a discussão sobre a existência ou não do acaso, como controlar a mente e sua interação, como ponte entre o espírito e o corpo físico, via cérebro e suas funções e tantos outros que se destacam como desafios da vida de cada pessoa. Assim se expressou Caruso Samel sobre essa obra. E, para surpresa dele, eu peguei esse texto e coloquei no livro. Então, ele vai, quando ele tiver o livro físico, se é que já não chegou às mãos dele, Caruso, um grande abraço para você, que do alto da sabedoria desses seus 94 anos, você continue nos brindando com a sua racionalidade, com a sua espiritualidade, com o seu saber. Então, e eu não te avisei que ia colocar teu depoimento aqui no livro, então fica de presente, tá bom? Um grande abraço para você. Olha, eu falei da Amazon, a gente já tem um Kindle aqui em mãos, viu? Não vou mostrar para vocês, que é muito miudinho, mas o livro já está também na Amazon. Bom, faltou o livro, né? Ah, agora sim. E essa capa do Renner é um negócio assim. O Joaquim, que está nos acompanhando lá de Brasília, nosso querido vice-presidente, ele se encantou com essa capa, porque o Joaquim é um homem do mar, né? Embora esteja em Brasília que não tenha mar, por força das circunstâncias, né? Mas ele, a vida toda, ele viveu no mar, né? Ele foi comandante de navios, então trabalhou no Lloyd brasileiro, trabalhou na Citrosuco Cutrale, não era, Joaquim? Lá com o seu Carlos, que tivemos também a oportunidade de conhecê-lo. E quando o Joaquim viu essa capa, ele falou: caramba, olha que coisa linda! Porque o Joaquim, na verdade, ele queria ser surfista. E se vocês abrirem, quando vocês adquirirem o livro, e abrirem a capa do Renner assim, aí vocês têm uma amplitude da ideia, né? Um tubo, como diz aí o pessoal do surf, né? E é a intuição que o surfista tem de saber qual a onda que ele vai pegar. Então, a intuição do Renner foi fantástica, né? E a racionalidade de escolher a melhor onda e obter lá os seus pontos, enfim, o seu sucesso. Eu não entendo nada de surf, mas quem entende é o Joaquim e, por certo, também acho que o Renner, né? Porque a capa traz essa figura. Bom, então está lançado assim, simplesmente assim, o livro Intuição e Racionalidade. A gente espera que vocês apreciem com moderação, né? E outras obras virão. A próxima, RC 46. Então, preparem o coração. O meu, principalmente. Bom, vamos lá. Reunião do grupo de estudos de agosto. Revisão de conceitos. Consolidando aprendizados. Por que a gente faz isso? Porque é uma forma da gente... São 20 conceitos, né, que Luiz de Matos conseguiu condensar. Ele tinha feito 17, depois foi ampliado para 24, já não era mais ele, e a gente então conseguiu aí encaixar 4 dentro de outros conceitos e ficamos com 20 conceitos. Portanto, são os 20 mandamentos, não são 20 mandamentos, são 20 conceitos racionalistas cristãos, né, que a gente está estudando
já desde julho, a gente vai falar isso, desde julho de 2022, e agora a gente vai revisitar, então, o conceito de março, está aqui o livrete, que é o 6º item dos conceitos racionalistas cristãos, ter consideração pelo ponto de vista alheio, principalmente quando manifestado com sinceridade. Vamos hoje também visitar ou revisitar o 7º conceito, não se religar pelo pensamento a pessoas maldosas, inconvenientes e psiquicamente desequilibradas. O 8º, combater a maledicência. Eu estou mostrando os livretes porque tem gente que não tem esses livretes. As casas têm acesso ao nosso portal e, inclusive, o livrete de hoje, que vai ser apresentado hoje, já está no portal Racionalismo Cristão e os dirigentes têm acesso para que também possam divulgar esses conteúdos, esses ensinamentos. E as pessoas que queiram, muitas possuem este livrete, solicitam-no através do WhatsApp mais 55 21 997 22 7845. Bom, e o 9º item, eliminar do hábito comum a discussão acalorada. E, finalmente, o 10º item, conservar em plena forma a higiene mental. E eu vou pedir para a dona Iraci, ela fazer a gentileza de me dar um de hoje, que acho que a senhora não me deu, dona Iraci. O Leone já fez a gentileza aqui. Obrigado, Leone. Então, e hoje, aqui, o livrete, revisão de conceitos, né, consolidando aprendizado. E uma novidade, nós vamos apresentar de forma diferente esse conteúdo, para que, e outra coisa que eu sempre digo aqui, é que isso não é uma palestra, isso aqui é um grupo de estudos, as pessoas participam, as pessoas interagem conosco, as presentes, as que estão também aí nas nossas mídias, mas de preferência, não judiem muito do Cuco, do Yadsen, por favor. Mandem as perguntas pelo chat do YouTube, porque aí ele fica num lugar só e não fica perdido aí por todas as mídias que nós estamos transmitindo. Repito, você chegou agora, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Twitter e, claro, aqui ao vivo na Sala Luiz Tomás. Bom, mas a novidade é a seguinte, eu falo daqui a pouco. Bom, a introdução... por que eu estava dizendo que isso não é uma palestra, isso é um grupo de estudos? Porque a gente faz a leitura e depois da leitura, então, aí as pessoas interagem, tiram as suas dúvidas ou colocam seus pontos de vista rapidinho, não é claro, porque a coisa é bem dinâmica. E aí está a apresentação. Esta reunião apresenta, vou ler para o pessoal de casa, sob a forma de 13 perguntas e respostas, uma coletânea dos ensinamentos expostos nos últimos 5 encontros dedicados à análise do 6º ao 10º princípio racionalista cristão, da síntese constante na última edição do livro Racionalismo Cristão, que nos tem servido de base de estudos, como eu disse, desde julho de 2022. Estamos convictos de que uma das mais eficazes iniciativas para a verdadeira assimilação do conhecimento consiste na sua revisão constante e sistemática, abrangendo não apenas o conteúdo das matérias tratadas, mas também a forma de apresentá-las, a fim de que ampliemos o raciocínio e dele possamos extrair consequências práticas e seguras para conduzir a vida cotidiana. E, portanto, a ideia deste encontro se fundamenta na necessidade de estimular, ante os assuntos e aspectos por nós abordados, uma compreensão que tenha
uma compreensão que tenha originalidade, interesse e harmonia no estudo da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão em seus princípios. E esta observação, esta introdução, ela é válida para todos os livros do racionalismo cristão, não só o grupo de estudos. A gente tem que revisitar, né, o conteúdo das obras, em especial, qual livro? Racionalismo Cristão, que está na sua 45ª edição, né? A gente tem que todo dia ler uma página, se possível. Se melhor ainda, ler um capítulo e refletir sobre ele, né? Não adianta ler para decorar, não é essa a função. A leitura é no sentido do estudo, no sentido também, quando a gente lê um capítulo, a gente verificar se é assim que a gente está agindo, se é daquela maneira que nós estamos nos comportando ou estamos conduzindo o nosso viver. Bom, feito esta apresentação, como eu disse já aqui na introdução, feita esta apresentação, volume zerado, a gente então parte aqui para a novidade. Nós vamos, desta feita, fazer o grupo de estudos com perguntas e vamos dar as respostas. O que não impede que vocês possam dar as respostas também, tá? Então, a provocação é a seguinte: no B2, no slide B2, como desenvolver e exteriorizar a devida consideração pelas opiniões e ideias alheias, principalmente quando manifestadas com sinceridade. Vocês que têm este livrete, o 6, na ponta da língua, com certeza vão responder, não é verdade? Vocês lembram qual é a resposta? Não vale que vocês estão lendo aí. Então, eu vou... Diz a lenda, né, que se você tirar os olhos do celular, você vai ver um monte de coisa, né? Então, eu até, no jornal de agosto, que a gente tem aqui, tem um desenhozinho que foi publicado no jornal Criança, que tem uma criança olhando para uma tela, mas só está a sombra da tela batendo nela, né, e na parede. E a criança que está na tela, que está olhando para a tela, não tem sombra nenhuma atrás dela, só tem a sombra da tela. Aí tem uma criança do lado com um livro, e a sombra que bate, que vem do livro e bate na criança, está cheia de coisas, né? Então, mostrando a importância de se ler, né? Simples assim, 2 figurinhas, dá para entender a mensagem. Bom, podemos ir em frente? No microfone, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Dirci. Verificando ali um trecho sobre o que está escrito, logo os responsáveis por lares bem formados devem proporcionar às crianças e aos jovens os meios para a formação de consciências saudáveis, independentes e atentas. Somente um ambiente psiquicamente equilibrado, portanto, bem estruturados nos fundamentais valores espiritualistas do racionalismo cristão, pode proteger. Infelizmente, na minha concepção, que observo e venho observando sempre, quando se fala em lares bem formados, infelizmente não está existindo. Não está existindo no sentido... Então o meu é exceção, hein? Não espiritualista.
Quando a pessoa é bem espiritualizado, há um lar formado, claro, evidente. Mas, infelizmente, o que está se vendo dentro de uma determinada família está isento essa formação dos lares. É só isso que eu queria falar. A gente gostaria que todos os lares fossem bem formados, mas a gente também não pode tornar a exceção uma regra, né? Temos que tomar esse cuidado. Bom, podemos ir? Podemos ir em frente? Agora, a pergunta que não quer calar é a pergunta B4. Qual o principal remédio contra o preconceito e o desrespeito? Vende em farmácia, um sal conhecido, o que vocês acham? Tem remédio? Né? A primeira coisa é perguntar se tem remédio, né? Tem remédio para a gente combater o preconceito e o desrespeito? Eu ouvi uma pessoa outro dia dizendo assim, olha, não basta ser não basta ser contra o preconceito, né? A pessoa tem que combater o preconceito. Eu falei, caramba, o negócio vamos para a guerra, né? Então, precisa tomar cuidado também, né? Olha só, na nossa opinião, o principal remédio contra o preconceito e o desrespeito, bem como contra os inúmeros males a eles correlatos e consequentes, é o esclarecimento proporcionado pelo racionalismo cristão, que produz no estudioso da espiritualidade um estado de consciência caracterizado pela vontade de aprimorar o caráter, de praticar o bem. O preconceito, que fecha tantas janelas de oportunidades, e o desrespeito, que diminui a dignidade do autor, tão revelados pela cultura materialista, estruturam um ameaçador panorama da vida, diante do qual a paz social estremece e as relações pessoais se desfazem. Em sentido contrário, e para corrigir tal cenário, o esclarecimento espiritual ensina a arte da solidariedade e da cordialidade, que, em matéria de respeito ao próximo, revela sabedoria ao ser colocada em prática. Querem pensar? Vocês concordam com essa prescrição? Concordam com esse remédio? É uma dose só, gente, não precisa tomar mais. Só, a gente está propondo aqui só uma dose só. Ou seja, o esclarecimento, né? À medida que entendemos nós, do racionalismo cristão, à medida que as pessoas se esclarecem, elas têm condições de despertar a consciência para a nocividade, né, do preconceito e do desrespeito. Dando sequência à minha concepção em relação à pergunta, o principal remédio está exatamente dentro do caráter chamado esclarecimento espiritual. Quando a criatura humana estiver fortalecido, vamos dizer assim, dentro desses parâmetros da espiritualidade, consequentemente, atingindo o conceito chamado esclarecimento espiritual, isto, sem dúvida, é o verdadeiro remédio. Obrigado.
Perfeito. Mais alguém comenta? Sigamos? Doutor Maurício. Quem sou eu? Eu vendo aqui, eu fico pensando que certa vez o senhor falou que nada vence o trabalho, né? Então é importante, né? E minha opinião, além desse esclarecimento, é o trabalho que estamos fazendo nesse momento para que as pessoas se esclareçam, atinjam esse conhecimento e aí tenham uma nova visão sobre a realidade da vida, que é a vida espiritual. Então, as pessoas, com esse trabalho racionalista cristão, que agora está sendo difundido mundo afora e mostrado na íntegra, porque muitos tinham muitas visões sobre o racionalismo cristão, porque recebiam as informações, né, de fontes inadequadas. E aí confundiam os ensinamentos do racionalismo cristão com outros ensinamentos que existem aí no mundo. Então, agora as pessoas estão recebendo esses ensinamentos da fonte adequada, está recebendo na íntegra, né, com a conversa com o presidente, né, nesse programa, chama-se de programa, mas é um trabalho espiritualista, conversa com o presidente, que mundo afora está recebendo, que assistindo o programa, né, não é assistir, mas a gente estava trabalhando com o programa, eu e minha filha em casa, e vimos que uma pessoa de Minas Gerais, de um município longínquo de Minas Gerais, ou um bairro qualquer, disse que não tinha acesso algum, estava tendo a oportunidade de conhecer o raciocínio cristão nesse momento. Então, está se dando agora a oportunidade de cada um lar ser uma casa racionalista cristã, conforme já foi escrito em obras, né, que o desejo, né, a vontade do racionalismo cristão é que um dia os lares se transformassem numa casa racionalista cristã. Então, como os ensinamentos estão indo diretamente nas casas, e até que não tem muito acesso a ensinamentos como esse, então, a resposta, no meu pensamento, né, é o trabalho que o raciocínio cristão desenvolve, que estamos fazendo mundo afora, para que as pessoas se esclareçam e mudem a visão geral de todas essas situações aí preconceituosas ou outras que são semelhantes. Esse é o pensamento que eu tenho. Tá certo. Bom, podemos mudar de tema? Agora vamos aqui Oi? Você quer falar? Não, pode ser, pode falar. Boa tarde a todos. O meu nome é Vicente. O que eu penso sobre essa questão do respeito, da questão de evitar o preconceito. Bom, o que eu vejo é o seguinte, como diz a filosofia racionalista cristã, nós estamos num mundo escola. E, como tal, nós temos que estudar, nós temos que aprender. Mas, muito mais do que isso, é nós praticarmos isso aí. Porque, a partir do momento que nós aprendamos e ficamos com aquilo lá, mas o mais difícil é essa prática. Então, é como que, voltando à questão da escolaridade, ora, quando nós aprendemos, digamos que nós estamos estudando matemática. Ora, bom, aprendemos, mas se nós não praticarmos, se nós não fizermos alguns exercícios, nós não vamos fixar isso aí, isso não vai, assim como é a questão da espiritualidade. Bom, nós obtivemos essas informações esclarecedoras, a questão da espiritualidade fica em nosso cérebro, só que
se nós não fizermos a prática, que é algo muito mais difícil, a coisa se perde. Então, é preciso que nós pratiquemos isso para que realmente nós elevamos a nós mesmos a quem nos rodeia também. E eu penso que a espiritualidade, o racionalismo cristão esparge isso. Só que nós, ao apreendermos isso aí, nós temos que fazer o mais difícil, que é, no nosso cotidiano, nós praticarmos o que está sendo preconizado por essa filosofia. É isso. É que nem o atleta, né? Ele tem que praticar, senão tem que exercitar, né? Bom, e aí, dito isso, vamos praticar aqui mais um ensinamento. Em abril, nós falamos do 7º item da síntese, né? Não se religar pelo pensamento a pessoas maldosas, inconvenientes e psiquicamente desequilibradas. E a pergunta que não quer calar é: de que forma o tema pensamento vem sendo tratado atualmente e como o consideramos no contexto da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão? E aí está, em curtas palavras, de que forma vem sendo tratado. A multiplicidade de interpretações em relação ao pensamento vai desde divagações infundadas e imprecisas até afirmações que o limitam à mera atividade cerebral. Todavia, no contexto racionalista cristão, desenvolvido em nossos estudos filosófico-espiritualistas, o tema pensamento assume um aspecto realista e autêntico, de natureza transcendente, ao afirmarmos que o pensamento é vibração do espírito, manifestação da inteligência, poder espiritual. Vocês concordam? Alguém acrescenta? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida em relação a todo esse conteúdo de manifestação do espírito, que é inteligência e poder espiritual. Sem dúvida. Obrigado. Alguém acrescenta? Alguém duvida? Alguém pensa diferente? Fica à vontade. Aqui é uma casa que respeita todos os pontos de vista. Podemos ir em frente? E aí, a pergunta seguinte é: quais são os principais benefícios do pensamento positivo? Nós tratamos isso também lá naquele 7º item, lá em abril. E vocês devem estar na ponta da língua com a resposta. Quais são os principais benefícios do pensamento positivo? E a gente vai dizer o seguinte, que longe iríamos se fôssemos apontar ou classificar as inúmeras consequências da arte de bem pensar, que consiste na capacidade de vibrar constantemente pensamentos a um só tempo otimistas e realistas. Assim, nos atemos apenas a duas das principais vantagens do pensamento positivo ao afirmarmos: primeiro, que o pensamento elevado e vigoroso protege o seu emissor dos campos vibracionais negativos e de suas correntes a percorrer em todas as direções a atmosfera fluídica da Terra, estimuladas ainda pelos pensamentos de pessoas maldosas e, portanto, distante dos princípios da espiritualidade. Em segundo, há um outro aspecto relacionado aos pensamentos plenos de positividade e bem-querer
que julgamos da máxima importância, qual seja o de eles, além de preservar quem o imite, auxiliarem a humanidade, inclusive as pessoas que ainda não aprenderam a valorizar a própria essência espiritual, nem a desenvolver seus naturais atributos. Logo, podemos concluir que o pensamento positivo tem alcance amplo e abrangente, porque está intimamente ligado ao bem-estar individual e ao bem comum, como expressão de felicidade coletiva. O que vocês acham? Estamos sonhando muito? É pura verdade, vocês não acham? Esses dois... Leone, por favor, ali o Vicente. Nós pensamos dois aspectos só aí, hein? Tem muitos. Diga, Vicente. Obrigado. Essa é a questão, o pensamento. Isso aí é fundamental. Porque a partir do momento que nós imitamos um pensamento, nesse caso aí, um pensamento positivo, inclusive aqui no texto ele fala de realista. Ora, quando você emite um pensamento e você tem esse pensamento é segmentado, digamos que haja um objetivo a alcançar, um objetivo positivo, um objetivo benéfico, não só para si, mas como para outrem. O que vai acontecer? A partir do momento que nós planejamos a execução desse pensamento que já outrora foi emitido pelo Espírito, essa intuição foi colocada pelo Espírito, e o pensamento começa a racionalidade da execução disso. Então, esses fluidos que envolvem a Terra, de bons espíritos positivos, espíritos evoluídos, o que vai acontecer, o que o texto está dizendo, é que nós vamos alcançar esse objetivo de acordo com o pensamento que nós fizemos. Mas há que se trabalhar. Aí volto a essa questão da prática. A prática da questão. Porque não basta só, estou pensando em fazer. Não, se você pensar e planejar aquilo que você quer, o objetivo, você vai alcançar. Isso não há o que duvidar. Tá É certo. isso. Ok. E outra coisa, quando a gente fala aqui em pensamentos, a um só tempo, otimistas e realistas. Então, quando eu fiz a brincadeira aqui, né, estamos sonhando muito? Não, porque a gente está dizendo aqui que o pensamento positivo ele tem que ser realista. E outro fato que eu destacaria também aqui, quando a gente fala em felicidade coletiva, bem comum, que é o bem de todos, e por que o pensamento positivo ele traz esse bem-estar individual? Porque é sabido, até a própria ciência, mesmo não refletindo sobre o pensamento da mesma maneira que nós espiritualistas refletimos, ela fala sobre a importância, vamos dizer assim, do pensamento no bem-estar das pessoas, na renovação celular, na cura, etc. Quanto a gente já não ouviu isso de cientistas, de médicos, enfim, né? E eles, claro, não são obrigados, não têm rigorosamente a mesma visão que a gente tem. Mas a gente sabe disso, né? Que há uma ligação íntima entre o nosso bem-estar físico e a nossa saúde psíquica, né? A nossa saúde mental, né? À medida que nós
preservamos a nossa saúde mental, e aí entra toda a, vamos dizer assim, a disciplina, o método do racionalismo cristão, que é a limpeza psíquica, que é a organização do viver, etc. E claro, atrás de tudo isso, antes de tudo isso, o pensamento, né? O pensamento positivo, realista, que vai fazer com que a gente esteja sempre equilibrado e, consequentemente, né, sentindo bem-estar físico e psíquico. Então, essa é a visão que a gente tem aí sobre esse item. Bom, oi, pois não. E isso é assim, tem que ser levado bem para a prática mesmo, né? Porque às vezes a gente passa um momento, porque todo mundo passa uma dificuldade ou, né, qualquer desfavorecimento, e naquele momento a pessoa perde, né, a credibilidade no pensamento positivo, em tudo aquilo que a gente aprende e precisa praticar a todo momento. Mas é a gente se firmar, porque isso redesenha o nosso planejamento. Se você coloca em prática realmente e impede que o sentimento negativo, tudo aquilo tome conta de você e você mantenha esse pensamento positivo, otimista, firme, do jeito que ele tem que ser, e bancar isso, a coisa se desfaz e toma o rumo que é necessário. Eu acho que é isso que a gente precisa desenvolver e praticar, para que a gente realmente mostre e experimente essa realidade. Tá certo. Bom, mas ainda não acabou o pensamento, hein? Tem mais pensamento aqui ainda. O B7, ele vem com uma pergunta: como cultivar pensamentos positivos? Ou seja, como praticar? No fundo é isso, como praticar, como cultivar pensamentos positivos. E a gente, então, pensa o seguinte: pensamentos, já tinha pulado. Pensamentos positivos, os efetivamente capazes de transformar de maneira benéfica o panorama da vida individual e coletiva, são cultivados por meio do esclarecimento espiritual e da disciplina no viver propostos pelo racionalismo cristão. Tais pensamentos pressupõem fortaleza de ânimo, resultado da convicção sobre os fatos transcendentes da vida e da disposição de viver com disciplina e em profunda conexão com a espiritualidade contida nos princípios racionalistas cristãos, apesar das circunstâncias angustiantes e traiçoeiras que o cotidiano mostra a todos sem cessar. Ou seja, você, Celice, antecipou ao meu texto aqui. Ah, não desculpo não. Você leu antes. Vocês concordam, gente? Com a receita do bolo aqui, de como cultivar pensamentos positivos, mas que sejam efetivamente capazes de serem transformadores, né, do panorama da vida, porque, como a gente diz aqui, a vida ela não cessa de trazer circunstâncias angustiantes, traiçoeiras, né? Às vezes você não está esperando jamais que, vamos dizer assim, lhe aconteça algo de ruim, que lhe apareça uma situação desagradável, né? Então, nesse sentido que a gente fala das circunstâncias angustiantes, e traiçoeiras, né? Mas quando nós colocamos a disciplina que o racionalismo cristão disponibiliza como orientação para a gente, né, de ter
método para fazer as coisas, de ter organização, de ter horas para tudo, né? Não é para tudo, é para fazer tudo, né? Pois não. Verificando o conteúdo desse histórico, mais uma vez o esclarecimento espiritual está como carro-chefe, seguido a disciplina. Sem a disciplina, é impossível a criatura humana avançar no processo evolutivo. Obrigado. Perfeito. Alguém mais comenta? Alguém mais acrescenta? Eu gostaria de destacar a questão das emoções, né? Porque os pensamentos estão totalmente relacionados às nossas emoções. E as nossas emoções ao nosso sistema químico, né? Dos hormônios, essas questões todas. Então, se a gente está emocionalmente equilibrado, automaticamente a gente tem saúde física e mental, né? Então, queria fazer esse paralelo entre o pensamento e as emoções, né? Porque bons pensamentos nos levam a boas emoções, né? Eu diria que 90% das doenças humanas têm de fundo emocional uma grande parte, né? Tanto mental quanto física. Então, essa relação entre emoção e pensamento. Obrigado. O senhor tocou no assunto aí, que é a questão que a gente fala aqui, em outras palavras, a gente fala das circunstâncias angustiantes e traiçoeiras. Elas trazem o quê? Trazem emoções, né? Emoções desagradáveis, né? E até as agradáveis podem ser perigosas, né? Maria Cotas, recentemente, numa orientação que foi divulgada, falava isso, né? Tomar cuidado com a vitória do clube, né, Ricardo? Para quem não sabe, o Ricardo é ex-jogador profissional de futebol, né? Então, hoje ele joga na ponta direita aqui da sede mundial, mas ele já foi zagueiro do Beira-Mar, Portugal. Ah, por isso que você fala português assim, tão bem. Então, a gente tem que tomar cuidado aí, não só com as emoções do futebol, com as emoções com os filhos, às vezes com os aniversários, né? Foi assim que a Maria Cotas despediu da gente, né? Quando ela fizeram a festa dos 50 anos de casados dela com Antônio Cotas, acho que 15 dias depois ela faleceu. Então, o coraçãozinho dela não aguentou, com 71 anos de idade. Apesar que para a época, né, 1971, 71 anos já era uma boa média de vida, mas ela poderia ter vivido muito mais se não tivesse tido tantas emoções, como diz o Roberto Carlos, né? Bom, vamos em frente. Olha o B8 aí, gente. Combater a maledicência revela maturidade espiritual. Sim ou não? E foi em maio que nós tratamos deste tema. E está fresquinho na cabeça de todos vocês. Eu tenho uma memória visual razoável. E eu lembro que muitos de vocês que estão aqui estavam nesse dia de maio aí. Então vocês estão com a resposta na ponta da língua. Eu nem vou mostrar aqui, né? Vocês vão lembrar perfeitamente aqui qual seria a resposta para a pergunta: combater a maledicência revela maturidade espiritual? Pessoal do Instagram aí, o que acha? Sim ou não? É uma resposta bem óbvia, né? Pensamentos positivos, nós já falamos. E aí, o que tem a ver com combater a maledicência? Vamos lá? A resposta é sim,
porque o combate interior a todo e qualquer impulso de manchar a imagem do semelhante revela, na essência, o comportamento lógico e automático de quem atingiu um nível considerável, ao contrário, né? Estou lendo tudo errado. Sim, porque o combate interior a todo e qualquer impulso de manchar a imagem do semelhante revela, na essência, o comportamento lógico e automático de quem atingiu um nível considerável de maturidade espiritual por vontade própria. A vida no mundo de escolaridade terra consiste em um aprendizado constante no qual o ser humano, mais cedo ou mais tarde, direto ou indiretamente, suave ou drasticamente, supera os obstáculos que surgem no caminho e adquire cada vez mais conhecimento e experiência. Nesse sentido, o combate à maledicência representa um visível e imediato efeito de maturidade espiritual, além de revelar desprendimento das amarras do desconhecimento da espiritualidade e, por consequência, da mediocridade de pensamentos. Por isso que eu falei que tinha a ver com os pensamentos. E eu lembro muito bem, em maio, quando a gente estava aqui falando desse tema, que a gente falou muito em fake news, né? Inclusive estava tramitando e continua lá na Câmara um projeto para combater, cheio de advogado aqui, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, né? Mas se combater nas mídias sociais a mentira, né? As notícias falsas que o pessoal muitas vezes espalha aí e queima, podemos assim dizer, queima reputações, literalmente, né? Ontem nós estávamos num evento de literatura e tal, à tarde, e aconteceu uma situação que a gente poderia resumir dizendo o seguinte: um grande escritor, um contista, um cronista brasileiro, ele teve a sua reputação manchada e morreu, acho que sem o reconhecimento, e até hoje, nos meios acadêmicos, ele não tem o reconhecimento devido em função de um trabalho que ele fez que não tinha nada a ver. Refiro-me a Fernando Sabino e o trabalho que os meios acadêmicos acabaram, de certa forma, queimando a reputação dele, foi por conta daquele livro que ele escreveu da Zélia Cardoso de Mello, antes dela ser ministra, né? Que ele fez um romance, praticamente. Ela estava no auge na época, né? Como economista, como jovem, promissora, tal, não sei o que, tanto que foi guindada a ministra. Agora, o que o Fernando Sabino tem a ver com o que ela fez depois, no plano Cestinha Cestão, né? Os mais velhos aqui lembram, né? Todo mundo ficou com 50 dinheiros na conta, só, né? Foi uma forma legal de todo mundo ficar igual, né? E aí foi aquele desespero, né? Como é que faz para viver, como é que faz para comer, como é que faz para pagar as contas e tal, não sei o quê. E quem pagou o pato foi o Fernando Sabino. Agora vai ver a obra desse cara, né? Woody Allen, mesma coisa, reputação queimada por algo que nunca se comprovou, né? Escola de base e vai por aí afora, né? Então, as pessoas pegam uma notícia que não se confirma e sai espalhando, e sai queimando reputações, né? Isso precisa ser combatido, né?
A maledicência precisa ser combatida. Leone, acho que é melhor você ficar de frente aí, porque aí você vê quem está... Só um segundinho aqui, deixa... Realmente essa questão de falsa notícia, né, que agora não se fala mais em falsa, não se fala mais falsa notícia, agora fala-se o fake news, que ainda concorda que nós estamos no Brasil e aqui fala-se o português. Então, falsa notícia. Bom, então eu quero dizer o seguinte, infelizmente, bom, claro que existe essas questões individuais da maledicência de um para o outro, de uma pessoa para outra, etc. E tal. Mas há empresas que já causaram problemas sérios, empresas de comunicação, que já causaram problemas seríssimos, problemas digamos assim, queima de reputação, de pessoas, de outras empresas, e ficou por isso mesmo. Não houve nenhum... Não, agora você, empresa, você como causou esse problema, você vai indenizar a quem você causou esse transtorno. E ficou por isso mesmo. Então, é preciso que tenhamos um pensamento muito, muito sério quanto a essa questão de fake news, né, de notícias falsas, sobre isso aí. Porque há uma irresponsabilidade de notícias que não se vão ao fundo para ver se é ou não verdadeiras, e aí, se for falso, fica por isso mesmo. E aí a pessoa que recebe, que é vitimado por isso, não tem como recorrer. Ou se recorre, dificilmente ele vai ganhar a causa. E aí já foi. Aí todos já sabem que o mal ele tem uma velocidade de se propagar muito grande. O bem vai aos poucos, mas o mal é rápido. E aí depois, aquele fulano de tal, aquela empresa fez isso, aquele empresário daquela empresa é assim, assim, assado, quando na verdade não era nada disso, mas aí a notícia já foi. É isso. Leone, o senhor Eupídio também quer... Não, fala no microfone, mesmo rápido, não tem problema não. O senhor só vai passar o Pix, fazer o Pix, é rápido, é PIX. Boa tarde a todos, o meu nome é Eupídio. O nosso presidente falou sobre mentira. Eu só queria acrescentar o seguinte: a mentira, presidente, sempre foi a rainha do mundo. Isso não é de agora não, isso é velho, isso é antigo. Eu falo isso como pesquisador, por isso que eu falo assim. Eu não falo nada em vão, eu falo aquilo que eu pesquiso. Sempre foi a rainha do mundo, isso sempre aconteceu. É só isso, obrigado. Por isso é que a gente tem que combater, né? Bom, mais alguém fala alguma coisa sobre a maledicência que não seja o que nós já dissemos aqui? Só para lembrar, o comportamento lógico e automático de quem atingiu o nível considerado de maturidade espiritual por vontade própria. Eu tenho uma dúvida nessa passagem. Essa vontade própria está se referindo ao quê, o presidente? Olha, a pessoa que adquire um nível de maturidade espiritual, ou seja, ela tem uma consciência sobre a espiritualidade, o que ela é, o que são seus semelhantes, o que ela faz neste mundo, o que é a vida no seu aspecto mais amplo, significa que ela está adquirindo um comportamento, vamos dizer assim, uma maturidade, e ela o faz por iniciativa própria. Ela não faz por medo, ela não faz por uma lei que, se ela não cumprir,
ela será imputada, ela não faz porque disseram para ela fazer, ela não faz por medo de Deus, de ser castigada, ela faz por vontade própria, ou seja, pelo conteúdo da sua maturidade espiritual. Ah, está explicado. Eu estava em dúvida em relação a isso. Então, obrigado. Obrigado pela oportunidade de explicar. Bom, e aí vem a nona, que não é a vovó, é a nona pergunta. O combate à maledicência deve ser interno ou externo? Sem olhar no texto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Externo? Interno? Metade fora, metade dentro? Para não errar a resposta? É? Ó, bota a culpa no Yatsen lá, ó. A senhora acertou. Ela está se referindo à enquete da terça-feira passada. O pessoal viajou na maionese, né? Não. A maioria, né? 77%, a maioria achou que podia mudar o mundo sozinho, né? Eu posso individualmente mudar? Posso, eu tenho que viver de acordo com, né? Mas vamos lá, vamos ver a resposta aqui então. Qual é a resposta? O íntimo deve... Está onde o íntimo? Deve ser interno, íntimo, individual, por ela estar no subconsciente, também conhecido como corpo fluídico, mostrando um comportamento moral e ético que a pessoa estabelece com a própria consciência. Nesse contexto claro, simples e direto, um dos mais significativos passos a serem dados por quem busca alinhar a própria conduta às exigências ético-morais contidas nos princípios racionalistas cristãos, consiste em combater em si e não nos outros todo e qualquer impulso à maledicência. Por essa razão, o estudioso da espiritualidade não se intromete em assuntos que promovam divisões, propaguem notícias falsas ou sirvam à injúria, à difamação e à calúnia, ações que, além de imorais e deploráveis, representam crimes contra a honra. Concordam? Discordam? Tico-tico, não, tico-tico no fubá não. O que vocês acham? Bom, a resposta está aí, né? O combate é interno e também não se dar ouvidos ao maledicente, né? Então, se alguém vier falar mal de mim para vocês, não acreditem. Se alguém vier falar mal de alguém, façam como Sócrates, passem pelas 3 peneiras, né? E aí, é verdade, tem utilidade, né? Qual que era a outra que eu não lembro mais? Vai ser útil, já falei, né? Tem utilidade, mas não lembro mais. O pessoal escreve aí. Fofoca. Eu costumo dizer que eu não gosto de fofoca, eu gosto de babaleia. Verdade, bondade e necessidade. Eu estava esquecendo da bondade. É verdade, promove a bondade, né, você disseminar, divulgar aquilo, e
A terceira, necessidade. Tem necessidade de falar isso? Por exemplo, o que nós vamos ouvir agora tem necessidade. Por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Cibele. Não é questão de assuntos que promovam divisões. E algo que me preocupou muito, principalmente no período da pandemia, foi essa disseminação justamente dessas notícias falsas em relação ao que a ciência estava trabalhando, em relação a vacinas, medicamentos, que eram justamente para amenizar essa questão de saúde pública mundial e que justamente algumas pessoas, por desconhecimento, e deixaram-se envolver. E atualmente estão acontecendo muitas dessas questões contra a ciência. E nós que estamos no racionalismo cristão, nós temos que ter uma visão que o racionalismo cristão ele não é contra a ciência. Não, pelo contrário. Assim, seu Gilberto, porque até manifestação de pessoas que estudam racionalismo cristão. Então, essa é a minha preocupação, porque tem que ter uma compreensão do que seja o racionalismo cristão, a consciência da grandeza do racionalismo cristão, para não se deixar levar por essas promoções, por essas questões de divisão, e até de não quererem tomar vacina, não vacinarem os seus filhos, colocarem a sua própria vida em risco, dos seus familiares. E essa atenção que eu acho que tem que ter, essa cautela, nós estamos estudando, todos aqui estamos aprendendo, mas o racionalismo cristão é para expandir a nossa consciência. Então, não é para nos limitar. E estão retornando muitas doenças justamente em detrimento dessa maledicência, dessas falsas notícias, dessa contestação. E a ciência ela é baseada em estudos, em experimentações, até se chegar a um resultado, tem um trabalho muito ali profícuo. E confesso ao senhor que houve essa preocupação nesse período, mais pela questão de pessoas que estudam o racionalismo cristão. A gente sabe que cada um tem o seu grau de espiritualidade, mas ter esse entendimento que o racionalismo cristão ele não é contrário à ciência, ele caminha com a ciência. Então, a gente não pode se colocar como contrário a esses estudos científicos, como antagonistas da ciência. É só isso que eu queria falar. Porque a gente, quer dizer, em primeiro lugar, respeitamos o livre-arbítrio, né? Agora, das pessoas, isso é incontestável, isso é inegociável, né? Agora, por outro lado também, a gente, você falou das pessoas que estudam o racionalismo cristão. Bom, uma coisa é estudar o racionalismo cristão, outra coisa é praticar o racionalismo cristão. Ponto 2. Terceiro ponto, a questão que nós estamos o tempo todo, não só nos ensinamentos do racionalismo cristão escritos, mas aquilo que é verbalizado através das percepções mediúnicas, nós sabemos que nada de bom vem à Terra que não seja encaminhado através de boas intuições transmitidas por espíritos do astral superior. Para quem? Para quem está pesquisando, quem está trabalhando, quem está se esforçando para a solução de um problema que seja um problema comum, né? Como, por exemplo, foi o caso da pandemia, como são as doenças virais, etc. E outra coisa, né? Já que você tocou no assunto de vacina, a vacina tem, acho que mais de 200 anos, desde que ela começou a ser... por isso é que chama vacina, porque ela começou sendo inoculada em vacas, né? Então, por isso que vem esse nome na Inglaterra, se não me engano. Então,
o racionalismo cristão mostra essa realidade, né? E por mostrar essa realidade, evidentemente que tudo aquilo de bom que vem da ciência em benefício da humanidade, e a vacina é um exemplo, nós temos que estar ao lado, apoiar e jamais praticarmos o que muita gente, infelizmente, faz, que não são praticantes do racionalismo cristão, né? Podem conhecer o racionalismo cristão, estudar o racionalismo cristão, mas não estão praticando o racionalismo cristão porque estão fazendo o quê? Estão disseminando notícias falsas, né? Você não querer tomar a vacina é uma coisa, você disseminar notícias falsas é outra coisa. Nós respeitamos quem não quer tomar, né? Mas alimentar, aí já é... Alimentar notícias falsas, como a gente cansou de ver, e o pior, né? No caso da pandemia, a disseminação de notícias falsas foram responsáveis pela morte de muita gente, mundo todo, muita gente. O que né? Não foi simplesmente, manchou-se uma reputação. Pode parecer pouco, não é pouco, é muito, mas não se tirou a vida. Agora, muita gente morreu por conta de disseminação de notícias falsas. O que é lamentável, é pouco para se falar. Mas, enfim, vamos em frente? E vem o B10 aí, gente. Quais os atributos espirituais que desenvolvemos ao evitarmos discussões acaloradas? Olha, esse tema está mais perto ainda da memória, né? Nós discutimos aqui em junho, não sei se foi dia 2, dia 3 de junho, eliminar do hábito comum a discussão acalorada. Era o 9º item da síntese dos princípios racionais cristãos. Então vocês nem precisam ler para saber a resposta aí. Está na ponta da memória, né, professor? Memória tem ponto? Tem? Sei lá. Bom, então vamos ver, no nosso ponto de vista, aqui, quais os atributos espirituais que desenvolvemos ao evitarmos discussões acaloradas. Será que a gente desenvolve algum atributo espiritual? Mas como assim? Eu só evitei de bater boca e desenvolvi um atributo? Tem mais. Tem mais. Tem mais. O principal aí vocês não falaram. O ato de evitar ao máximo as discussões acaloradas estimula o pleno desenvolvimento da inteligência, do raciocínio e da lógica. 3 atributos espirituais que exigem o quê? Reflexão por estarem ligados à razão. Além de testemunhar um compromisso da pessoa de bem ao manifestar seus pensamentos apenas em ambientes frequentados por pessoas também sérias e psiquicamente equilibradas, nos quais possa ser ouvida com respeito e suas ideias expostas de maneira convincente aos ouvintes. Na falta de tais condições, deve prevalecer o provérbio que afirma ser o silêncio de ouro e a palavra de prata. Não concordamos com a tese de que a liberdade de expressão é um direito fundamental absoluto, por meio do qual a pessoa pode falar como quiser, sobre o assunto que bem entender e no tom que desejar. Há que se estabelecer limites e critérios, não como forma de tolher a liberdade de opinião ou de expressão, mas como recomendação ética que busca salvaguardar e garantir seu caráter efetivo e perene. Concordam? Discordam? Vamos discutir aqui, acaloradamente. Espera lá, por favor. Leone, fica aqui na frente, Leone, aí você vê quem quer falar. Boa tarde, Ricardo, militante da Casa Chefe. Tem até uma fábula na internet sobre o burro
o tigre e o leão, né, sobre a grama azul. E eles começam a discutir e vão levar até o leão, Rei Leão, para poder dar a palavra final. E acaba o Rei Leão punindo o tigre e falando que realmente a grama é azul, porque a discussão é entre o burro e o tigre, era que a grama, o tigre falava que a grama era verde e o burro falava que a grama era azul. E discutiram calorosamente, como está aí, e foram até o Rei Leão. E o Rei Leão falou assim, não, a grama é azul. E aí o burro saiu saltitante, pulando, e no final o tigre perguntou, mas, o rei, a grama não é verde? É verde, você não sabe que é verde? Eu estou te punindo porque você está discutindo com o burro. Obrigado. Eu conheço uma expressão... eu conheço uma expressão que diz assim, né? Que quando muda a cor do capim, o burro não come. Bom, não vamos mais discutir ou vamos continuar a discussão? Tem mais. Olha só, confiabilidade e credibilidade são características da pessoa polemista, sempre inclinada a discutir? A gente continua aí na discussão acalorada. E a resposta é... vocês já leram aí. Não. Não são, evidentemente. É até compreensível que algumas pessoas menos afeitas aos princípios racionalistas cristãos discordem da forma categórica como respondemos à pergunta. Contudo, reiteramos que, se quisermos alcançar a confiança dos semelhantes, não devemos incorrer no hábito de discutir de maneira rude e destemperada. Claro está que não merece confiança quem é acostumado a agitar os ambientes que frequenta, polemizar de modo oportunista qualquer argumentação e protagonizar discussões emocionalmente desestabilizadoras que não conduzem ao entendimento, mas ao confronto. Tem gente até que tem sites, né, dizendo polemista, polemicista, polêmico, né? Tem gente que gosta, né? Concordam, gente, que essas pessoas inclinadas aí a discutir, a gerar polêmica, que elas são pessoas que, em geral, não são confiáveis, não são críveis? Ou vocês discordam? Concordam? Bom, mas tem mais uma coisa aí sobre esse assunto. E a próxima pergunta é: confiabilidade e credibilidade são características... Já falei. Tem mais um assunto. Não tem mais nenhum assunto. A gente já vai mudar de assunto aqui. Então, como devemos utilizar as inúmeras tecnologias disponíveis atualmente? Transmitindo o grupo de estudos. Concordam? Devemos utilizá-las criteriosamente. Por mais inovadoras e surpreendentes que sejam, as tecnologias não são e não estão livres do exame da razão e dos princípios racionalistas cristãos, que são perenes e sempre atuais, a fim de que não provoquem discórdias nos interrelacionamentos e fiquem acima dos modismos e das tendências de cada época, à semelhança de uma rocha segura, estável e sólida, indiferente, portanto, à passagem do tempo. As interações virtuais, os intercâmbios digitais, as inteligências artificiais e os demais recursos tecnológicos de comunicação devem servir aos seres humanos e não criar
desentendimentos entre eles. O que queremos dizer é que as tecnologias são instrumentos para a inclusão social, a confiança nos relacionamentos, a boa qualidade de vida. Elas servem, portanto, para a promoção do bem-estar coletivo, proporcionando aproximação entre as pessoas e divulgando conhecimentos benéficos a todos. É certamente para isso que as tecnologias existem e é nesse sentido que devem expandir-se. Além disso, as tecnologias também devem ajudar na solução de problemas graves e inadmissíveis, como a violência urbana, o desemprego ou a precariedade na saúde e na educação. E não apenas existirem como veículos de lazer e diversão, o que muitas vezes vicia e escraviza as pessoas que delas se utilizam, sobretudo os jovens. Muito se fala que a tecnologia vai tirar o emprego das pessoas. E aí tem gente que fica combatendo a tecnologia. O que há com o desenvolvimento da tecnologia, no nosso ponto de vista, é a mutação, são as transformações, né? Então, a profissão de sapateiro, depois da tecnologia da fabricação do calçado, foi caindo por terra. E a gente podia falar aqui de uma porção de profissões, mas outras foram substituindo, né? Então, o que a gente não está fazendo esse tipo de abordagem aqui, até porque a gente tem que ficar num campo, vamos dizer assim, mais elevado, espiritualmente falando, né? Não que esse não seja importante, mas no sentido de que a gente, vamos dizer, faça bom uso das tecnologias e não usá-la como meios de maledicências, de desentendimentos, de guerras, né? Como muito se faz, né? Quem não se lembra que Santos Dumont morreu de desgosto, né? Porque ele viu que o invento dele, acho que o principal, mais importante, ele inventou até o chuveiro elétrico, viu? O chuveiro, viu, gente? Até o chuveiro foi ele que inventou, o relógio de pulso foi ele que inventou. Mas quando ele viu os aviões na Primeira Guerra, né, jogando bombas e tal, aquilo para ele, pela sensibilidade que ele possuía, né, foi a gota d'água que levou ele embora. Então, é esse alerta que a gente quer fazer aqui, né? Porque muita gente diz, legal, isso aqui dá para, né, fazer isso, aquilo outro. Sempre utilizem a tecnologia, seja ela qual for, né, para o bem. Se não for para o bem, não utilizem. Então, por isso que a gente faz esse destaque aqui, né, de combater a violência urbana, né, e estão desenvolvendo cada vez mais tecnologias com armas que dão mais tiros por minuto. Essa tecnologia não é boa, né? Que combata o desemprego, né? A gente vê no campo, por exemplo, o quanto a tecnologia está ajudando, mas para isso precisa de técnicos para conduzirem esses equipamentos, esses inventos, esses desenvolvimentos. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa promover, e a própria tecnologia promove a facilidade do estudo. A gente vê, por exemplo, a questão na medicina, o quanto a medicina não avançou com a tecnologia,
não é? De imagem, cirurgias feitas, o cirurgião num continente, o paciente em outro continente e sendo operado pela robótica, né? Comandada por um cirurgião e por aí afora, né? Então, a gente precisa sempre ter essa visão da tecnologia. E todo dia vocês utilizam inúmeros artefatos da tecnologia, né? Todo mundo aqui tem conta em banco, todo mundo tem celular, todo mundo, não digo todo mundo, mas muita gente usa aí o transporte de aplicativos, né? E por aí afora. Quer dizer, então, sempre que for utilizar uma tecnologia, Leone, eu vou cobrar de você o meu trabalho, hein? Não, só para complementar aí o que você já expôs muito bem, eu acho que essa pergunta aí é super importante, porque ela engloba também várias outras, né? A questão da fake news, a questão da liberdade de expressão e essa questão da maledicência também, né? Que já foi colocada. Mas hoje eu vejo que a tecnologia vem se desenvolvendo, né? Como todo mundo constata, principalmente a tecnologia da informação. E aí a velocidade com que as coisas são disseminadas é enorme, né? E aí a gente volta a essa questão da fake news, porque quando uma pessoa coloca numa rede social uma informação falsa ou que vai contra alguém, isso viraliza, né? Como é o termo utilizado hoje, talvez para fazer analogia com a velocidade da replicação dos vírus, e causa um estrago enorme, né? Outra coisa que eu vejo é as pessoas sendo muito agressivas nas redes sociais. Sempre que uma ideia diferente da sua é colocada, vem umas respostas assim muito agressivas e rudes mesmo. E aí eu acho que muita gente confunde o ser rude com ser sincero. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou franco, sou sincero, eu falo o que eu penso. Quando são duas coisas muito diferentes, né? Ser rude não tem nada a ver com ser sincero, ser franco. E essa questão da importância da tecnologia, como você falou, né? As pessoas discutem muito essa questão da perda de postos de trabalho, mas eu que militei aí nessa questão do mundo do trabalho, eu vejo que existem muitas atividades que são indignas e não deveriam ser realizadas por um ser humano. E quando você substitui isso por uma máquina que não vai adoecer, que não vai perder um membro, que não vai se lesionar, eu acho isso muito relevante, por mais que possa diminuir postos de trabalho. Então, eu acho que a gente não pode ir nunca contra a tecnologia. Elas são avanços que melhoram a qualidade de vida, melhoram as situações de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que tentar se adaptar a elas, né? E a outra pergunta que eu acho que remete aí também é justamente aquela que você falou do controle íntimo, né, da maledicência. Essa questão hoje não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, né? E essas coisas, as maledicências, as fake news estão se multiplicando em todo o mundo, não é só aqui. E só vai se conseguir um controle disso mesmo a partir de cada indivíduo, da consciência de cada um, de que isso não pode ser feito dessa forma, que tem que se respeitar o outro, mesmo que ele esteja bem longe, né? E que eu não esteja cara a cara com ele, porque ele está atrás de um celular ou de um computador. Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar aí de contribuição. Uma coisa que você falou, que a gente nota assim, muito fortemente, até porque a gente tem um contato diuturno com as pessoas via WhatsApp, via chats, e-mails, né? Ou seja, menos
direto e mais, vamos dizer, através de mensagens. E a gente percebe que as pessoas ficam muito corajosas, entre aspas essa coragem, tá, gente? Ficam muito corajosas quando elas estão por trás de um celular. Elas se sentem protegidas, né? Mal comparando, é que nem o mau motorista atrás de um volante. Ele se sente poderoso, principalmente contra o pedestre. Então, tem muita gente se abusando das palavras, né, quando querem criticar ou querem discordar de alguma coisa. A crítica é bem-vinda quando ela é bem colocada, o ponto de vista tem que ser respeitado, né? Olha, a pessoa pode chegar e dizer, eu não concordo, em hipótese alguma, na minha cabeça não entra que eu tenha múltiplas existências. Eu vou respeitar. É o ponto de vista dela, é a cabeça dela, é a vontade dela, é a opinião dela. Agora, ela dizer para mim que eu sou burro porque eu acredito em outras vidas, aí, como diria um amigo meu, já é um pouco demais, né? Já é um pouco demais. Diga, Yatsen. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhor Gilberto. Só uma colocação rápida, né, sobre o uso da tecnologia. Há 3 dias atrás foi feita uma cirurgia ocular remota através de internet 5G, com precisão microscópica, a cirurgia. Olha só. A tecnologia a favor. Você falou em 5G, uma outra coisa que vai começar a chegar na casa de vocês já, será a internet sem fio. Mais veloz do que essa internet a cabo, né? Vai ter um receptor para captar o sinal de 5G. Já está disponível isso. São Paulo, Rio de Janeiro, se não me engano, Curitiba, acho que tem mais 2 ou 3 cidades que já tem essa tecnologia. E aí você diz, mas isso aí, bobagem. Só que, há um mês atrás, a gente teve que quebrar a cozinha lá de casa porque o fio da internet não passava. Simples assim. Se tivesse essa tecnologia, a gente não teria quebrado a cozinha. Salvava a cozinha. Bom, podemos ir em frente? Leone! Vou tentar ser rápido. Falando sobre essa inclusão social, né, importantíssima, que a tecnologia tem imensa capacidade para desenvolver, que eu acho que é o grande intuito, que seja efetivamente colocado em prática, que se pense, que se trabalhe, que se debruce em realizar estudos e tecnologia para desenvolver a inclusão dessas pessoas que foram liberadas desses postos de trabalho, que acabaram sendo, de alguma forma, prejudicadas, né, porque aumentou-se a produtividade, né, em larga escala, a partir da tecnologia, e aumentou-se também a população. E, com isso, o grande declínio, né, essa grande dificuldade, esse grande desafio entre a grande capacidade, a melhoria, e aqueles que não alcançam essa situação. E que, então, que essa tecnologia, que eu acho que é o fundo dela, é promover esse bem-estar, esse desenvolvimento para todos. Então, que se pense, que se estude também, tanto na questão da fome, de tudo que pode ser utilizado realmente a tecnologia para ser desenvolvida e avançar e diminuir essas grandes desigualdades. É só
pegar 1% do que se gasta em armas, a gente já resolve esse problema. Comandante, eu vou aproveitar então a oportunidade, vou falar aqui rapidinho, porque a gente, quando fala assim desses desenvolvimentos, eu não vou falar assim de criação, porque o universo está pronto, né, conforme mostra a Ração em Questão, e os grandes mestres que vieram ao mundo disseram que o universo está pronto, nele nada se perde, nada se cria, simplesmente só há transformação. Então, o que acontece? O elemento não inventa, ele só desenvolve, porque está tudo pronto, quando tem a oportunidade de receber a intuição e desenvolver. Então, o que acontece? Eu costumo dizer que nas questões da internet, nas questões da tecnologia, sim, existe um tampão, né, que o elemento vai até ali. Dali para baixo, ele não deve destampar aquela parte da internet, porque ali só tem aquilo que não interessa, que não produz nada, que não ajuda em nada. Então, o elemento deve usar só aquilo que é positivo, aquilo que é negativo deixa para lá. E também, o que acontece? O Senhor mesmo diz que só existe uma vida espiritual, a material não existe. Então, isso aí dá muita confusão. Não. Então, tudo vem cair exatamente no esclarecimento. Hoje mesmo um cara mandou um e-mail me criticando. Não, eu concordo plenamente. Essa passageira... Porque as pessoas conseguem... Eu não sou gato, eu só tenho uma vida. Né? Gato tem 7 vidas, eu só tenho uma. E tudo que eu faço é espiritual. Até escovar os dentes, como eu costumo dizer, para mim é um ato espiritual. Né? Um ato de amor à conservação do meu corpo. Aí o cara não concordou, ele disse que não, mas no Rações Cristãs sempre se falou que tem que saber viver a vida material e a vida espiritual. Mas entendeu? Então, conforme se fala por aí nas questões jurídicas, né, que existe o principal, né, e existe o acessório. Né, quer dizer, o acessório acompanha o principal. Então é a mesma coisa, a vida espiritual é a principal, é a que existe, é essa passageira que acompanha enquanto está por aqui. Então o que acontece? O elemento na tecnologia, né, conforme nós estávamos falando ali, ela vem para ajudar também nessas questões que o senhor falou ali da violência urbana. Muitas das vezes as pessoas são confundidas por semelhanças corporais e às vezes recebem injustiças, elementos são condenados em lugar de outros que ele não cometeu aquele delito e o outro fica aí e ele vai para a cadeia. Precisa acabar com esse negócio de reconhecimento por foto, né? Então as câmeras vão acusando ali, porque também tem a questão para quando vão fazer os exames, né, esses técnicos aí, vão fazer exames, o elemento esteve em determinado lugar, aí largou as impressões digitais, ou largou o sangue, ele lava, limpa aquilo, mas não adianta, depois o elemento vem com o reagente e o instrumento lê. Então é tecnologia, porque ele poderia colocar o reagente e o instrumento não tem instrumento para ler. Então tudo isso vai ajudando a organizar a sociedade. Mas a espiritualidade é quem comanda tudo, porque quando o elemento tiver todo o esclarecimento espiritual, ele não vai proceder dessa forma e tudo vai melhorar. Vai, mas demora, né? Vamos em frente. B13. Que característica distingue as pessoas que conseguem alcançar seus objetivos ao unirem ética e integridade moral? Parece a mesma coisa, né? Ah, não é não, hein? A disciplina, uma virtude espiritual que permite alavancar talentos e concretizar sonhos. A disciplina também pode ser compreendida como um instrumento capaz de conter as tendências maléficas existentes no subconsciente dos seres humanos, proporcionando inúmeras e importantes realizações benéficas. As pessoas que têm êxito na vida, aquelas que são íntegras, éticas, diligentes, saudáveis, do corpo físico e mentalmente equilibradas, demonstram por meio de sua conduta organizada e ordenada que a disciplina é sempre válida e imprescindível. Por mais austera que a disciplina possa parecer a algumas pessoas, ela é sem dúvida preferível ao sentimento de frustração vindo da indisciplina de quem permite que
pensamentos, ideias e projetos se dissolvam na densa vibração fluídica da preguiça e do desleixo em que se encontra envolvido por vontade própria. Concordam? Pode discordar, gente. A gente não falou sério aquela história de que o pessoal está muito valente, não sei o quê. Não. É a disciplina, né? Que é a característica que as pessoas que unem ética e integridade moral demonstram. Mas lembrem-se, não é aquela disciplina fanática, né? Aquela disciplina irracional, né? Não, é uma disciplina, diríamos nós, racionalista cristã, modestamente falando. O senhor poderia só dar um exemplo ali naquela questão? A disciplina também pode ser compreendida como um instrumento capaz de conter as tendências maléficas existentes no subconsciente. Então, porque quando a gente escreveu isso, a gente pensou em muita coisa, mas principalmente nos vícios, né, que, de certa forma, eles podem estar no subconsciente da pessoa. Mas ela, ao disciplinar o seu viver, ela contém, ela combate internamente, né, uma tendência que ela, porventura, tenha, já que a gente usou aqui no tema hoje, a maledicência é um vício moral, né? E se a pessoa ela tem disciplina no pensar, por exemplo, ela combate, né, essa tendência que está no subconsciente das pessoas. Ela tem o poder, a disciplina do viver tem o poder de combater, né? E aí, para isso, ela vai utilizar da inteligência, ela vai utilizar do raciocínio, ela vai utilizar da força de vontade, ela vai utilizar do autodomínio. Então, com o autodomínio, que também é um atributo que a gente não citou nominalmente, mas ele está embutido aqui, de certa forma, nesse texto também. Então, esse poderia ser um exemplo, né, de como conter, você combater, evitar, não é nem combater, você evitar um vício, seja ele físico, seja ele moral. Concorda, discorda? Tá muito, não sei, eu não sei explicar, a credibilidade, a confiança, está fora de moda, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a família racionalista, sei lá, dar uma balançada, não sei explicar o que eu quero dizer. Olha, essa balançada é o exemplo. Darmos o exemplo, é isso que a gente tem que dar, né? Às vezes a teoria na prática é outra. Aí mas sejamos otimistas. Enfatizando o que a nossa amiga está se referindo, na minha concepção, a palavra disciplina, ela deverá estar contida em todos os setores de nossa vida. Sem a disciplina, a criatura humana não avança no processo evolutivo. Temos que ter disciplina no andar, disciplina no alimentar, disciplina no viver, disciplina no olhar, enfim, todo o conteúdo que gera uma normalidade
chama-se disciplina, principalmente no comportamento humano. Sem a disciplina, conforme eu disse anteriormente, é indispensável, vamos dizer assim, a pessoa evoluir. Obrigado. Bom, dito isso, vamos para a B14. Estamos chegando. Como compreender a relação entre higiene mental e física à luz da espiritualidade? Gente, essa resposta foi do mês passado, né? Estava no 10º item da síntese: conservar em plena forma a higiene mental e física. Então, acho que vocês lembram perfeitamente, não lembram? Como fazer? A palavra higiene indica algo positivo, saudável, benéfico e indispensável à vida humana, merecendo, portanto, atenção e cuidado. Logo, a higiene está diretamente vinculada aos mais legítimos interesses de quem busca ter um estilo de vida produtivo, vigoroso e feliz. Analisada pela visão abrangente e integradora do 10º princípio racionalista cristão, qual seja conservar em plena forma a higiene mental e física, a higiene mental apresenta, em relação à física, completa identidade de motivos e finalidades, uma vez que ambas proporcionam saúde integral ao ser humano. A diferença entre elas se reduz a uma questão teórica e especulativa, pois, no campo prático, uma pessoa psiquicamente equilibrada e esclarecida preza por um corpo físico sadio e asseado. Não temos por costume responder a uma pergunta apresentando outra. Todavia, tendo em vista a complementação desta resposta, repetimos a indagação que fizemos no último encontro de nosso grupo de estudos, que eu lembrei aqui vocês, realizado no dia 1º de julho passado. Perguntamos: haverá algo mais claro, evidente e, sobretudo, lógico para alguém que, tendo retirado da mente pensamentos negativos e sentimentos inadequados, também estenda os benefícios desse estado de boa higiene mental ao corpo físico, cuidando da sua saúde com esmero, melhorando sua apresentação com a beleza e a dignidade precisas? Sim ou não? Concordam que, para compreender essa relação que existe entre a mental e física, à luz da espiritualidade, a gente tem que compreender a questão da saúde integral. Uma depende da outra e vice-versa, ao contrário. Podemos concluir? Não posso mais falar um negócio aqui, então, a B15, o slide B15, que, para concluir, a gente diz o seguinte: sabemos que uma das principais condições para o efetivo conhecimento de determinado assunto ou tema é a revisão periódica e disciplinada do seu conteúdo, conforme ressaltamos na introdução. Olha a disciplina aí. Em outras palavras, é fundamental estender ou entender pontos de vistas distintos a partir dos quais é possível desenvolver conceitos e princípios e deles extrair consequências positivas e práticas. Com maior razão, o estudo da espiritualidade, contida nos conceitos e princípios racionalistas cristãos, não escapa a esse importante método. Em face do exposto, o modelo apresentado em nosso encontro de hoje possibilitou a consolidação de 5 princípios racionalistas cristãos muito benéficos aos seres humanos, expondo ideias úteis, sugerindo mudanças de comportamento, incentivando o
autoaperfeiçoamento. Esperamos que as amigas e os amigos que, de forma presencial ou à distância, participaram desse encontro, tenham gostado da forma original e harmônica com que foram apresentadas as perguntas e respectivas respostas, indo ao encontro da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, divulgada nos livros editados por sua sede mundial e praticada nas casas racionalistas cristãs em âmbito mundial. Eu conheci uma pedagoga que muito contribuiu para o racionalismo cristão, Vera Vasconcelos Ferreira, que ela morava em Brasília, irmã do Joaquim. O Joaquim é irmão dela. É porque ele é caçula. Ela dizia da importância, pedagoga, ela dizia da importância da repetição. A gente tem que repetir, porque às vezes a gente percebia em alguns textos uma repetição, né? E ela incentivava isso. Ela dizia, tem que repetir para aprender. A gente aprende melhor repetindo. Então é o que a gente está fazendo em homenagem à Verinha. A gente está aqui repetindo as lições, claro, numa abordagem às vezes um pouquinho diferente, mas trazendo de volta, né, trazendo a superfície da memória aqui. Tudo que a gente falou estava na memória de vocês, mas já na memória, diríamos aqui, mais baixa, podemos dizer, né? Já algumas coisas esquecidas. E aí a gente trouxe para a superfície da memória, né? Então, que as lições aqui sejam úteis para todos nós, todos os dias, e que a gente não esqueça jamais desses princípios, pelo menos desses 5 aqui que a gente reavivou aqui, ou tentou reavivar na nossa memória. Concordam? Então, com isso a gente agradece a companhia de vocês, agradece o pessoal que está conosco aqui pelo YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, desejando a todos um bom final de sábado, um excelente domingo, e segunda-feira estaremos aqui na sede mundial, quando vocês vão ouvir o Jefferson, porque hoje ele não falou nada. Então, ele tá todo gestual hoje, assim. Gente, um abraço, muito obrigado. Até a volta.